Em nosso estudo de hoje, lição 1 do livro Irmão, e tem por título Deus vem vindo. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Observa-te no ápice da resistência e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia de deserção. Entretanto, insiste no cultivo da paciência, um tanto mais, e resguarda-te nos deveres que a divina providência te confiou. Deus vem vindo. Perdeste as mais belas aspirações em vista dos golpes que a realidade te desferiu. Por vezes sentes o ímpeto de agir contra a própria existência. Conserva-te, porém, na paciência um tanto mais e prossegue na execução dos teus próprios encargos. Deus vem vindo. A solidão te oprime os sentimentos, embora quase sempre te vejas na multidão. Nesses instantes, parece-te que a morte se aproxima e não raro experimentas a tentação de abraçar a fuga e a irresponsabilidade. No entanto, usa a paciência um tanto mais e persevera nas tarefas que a vida te deu a realizar. Deus vem vindo. Lembra os obstáculos e crises, quedas e provas que já atravessaste, dos quais sempre ressurgiste para o reequilíbrio e para a busca da felicidade, sem que saibas explicar de que maneira te refizeste para a alegria de viver e conviver. Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Se ainda não dispões de segurança a fim de sustentar a própria fé, acalma-te, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus vem vindo. A lição número 1 desse livro, Irmão, é uma lição que vem, num primeiro momento, nos convidar à paciência, nos convidar à calma e principalmente à resignação. Todos, sem exceção, todos que estamos nesse mundo, estamos experimentando provas ou expiações. Ou provas e expiações. E pode estar vivendo a prova da riqueza, pode estar vivendo a prova da pobreza, pode estar vivendo a prova da miséria, pode estar vivendo a prova da saúde, pode estar vivendo a prova da doença, pode estar passando por crises materiais, por crises de consciência, por turbulências na família, mas em todos os cantos a gente vai perceber que a gente está sendo convidado a sair da zona de conforto. A gente queria paz o tempo todo. Só que paz significa você continuar no lugar onde você está. Só que esse mundo ele quer impulsionar a gente para o progresso. Então como é que ele vai fazer a gente despertar para o progresso? Apresentando desafios, apresentando problemas. Então, às vezes a gente usa aquele jargão popular. Quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Não, na verdade, esses fantasmas a gente vai começar a chamar de avaliações. E a gente vai perceber que quanto mais a gente é testado e quanto menos a gente reclama desses testes, se submete a eles e aprende a superar esses testes, a gente mais habilitado vai ficando para as tarefas mais nobres que a vida exige. Não só aqui nesse mundo, como alhures em mundos ainda mais evoluídos que esse aqui. Mas o Emmanuel vem falar de uma maneira que eu vou confessar para vocês. Eu lendo o texto, eu me identifiquei aqui com o texto pelo menos umas 3 vezes, no que ele fala, ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da alma. Aliás, as pessoas têm mania de achar que quem está à frente das tarefas está como se fosse na posição de um super-herói, não tem problemas, não tem dores, quando na verdade o que sempre me chamou muita atenção foi o Chico Xavier, quando vai começar o programa Pinga Fogo, antes da primeira pergunta, quando ele vai falar suas palavras iniciais, ele faz um apelo, fala, peço para que todos entrem em oração junto comigo, por conta do tamanho da responsabilidade que eu estou aqui de representar a doutrina espírita. Então eu fiquei pensando assim, todos nós precisamos de apoio o tempo todo, porque aqueles que estão, de repente, na tarefa de dirigir, de coordenar, são os mais atacados, são os mais
criticados também. Isso é uma característica desse mundo. E ele vem falar para você, está no ápice da resistência e muitas vezes bate aquela vontade de ir embora, de sumir. Aí o Emmanuel fala, entretanto, insiste um pouquinho na paciência, um tanto mais. Abraça esses deveres que a divina providência te confiou. Deus vem vindo. Aí no segundo parágrafo ele fala, olha, já perdeste até as mais belas aspirações em vista dos golpes que a realidade te desferiu. Que chega um ponto que enquanto a gente está ainda se aventurando a discutir, mesmo que seja de maneira acalorada, a gente está vendo ainda esperança. Agora chega um ponto que a pessoa já desistiu, ela não, agora já botou na cabeça, não quero, não, é perda de tempo. Essa é a etapa mais dolorosa, mais triste de tudo. Acabou o argumento, acabou a resistência, a pessoa perdeu as mais belas aspirações e o problema todo é esse, que algumas vezes a pessoa sente o ímpeto de agir até contra a própria existência, não consegue encontrar soluções ou fugas e acha que a melhor fuga seria atentar contra a própria vida. Aí o Emmanuel, mais uma vez, conserva-te, porém, na paciência um tanto mais, na execução dos teus próprios encargos, ocupando a tua mente com o que fazer, com coisas que você gosta de fazer e que você sabe que também são úteis para aqueles que estão por perto. Aí no terceiro, eu já me identifiquei com o primeiro e com o segundo, aí chega no terceiro. A solidão também te oprime os sentimentos, embora quase sempre te vejas na multidão. Isso dói na gente, né? Nesses instantes parece que a morte se aproxima, não raro experimentas a tentação de abraçar fuga e responsabilidade mais uma vez. E mais uma vez ele vem falar, usa paciência um tanto mais e traz essa frase, ó, Deus vem vindo. O que é Deus vem vindo para a gente? Deus vem vindo estou conseguindo superar as provas que estou sendo submetido. Quanto mais eu consigo aprovação nessas provas, mais próximo um dia de estar pertinho de Deus eu consigo chegar. Então, a cada vez que eu supero uma prova, supero uma expiação, eu estou caminhando na direção de Deus. Deus vem vindo. E agora o Emmanuel traz a frase principal do texto de hoje. Lembra sempre que obstáculos e crises, quedas e provas que já atravessaste, dos quais sempre ressurgiste para o reequilíbrio, para a busca da felicidade, sem que saibas explicar de que maneira, elas estão nos refazendo para a alegria de viver e conviver. Então, cada vez que a gente se equilibra de novo na corda bamba, cada vez que a gente levanta a cabeça, pede ajuda a Deus, a gente encontra a fé, encontra a força e segue à frente, a gente está encontrando a alegria de viver e conviver. Terminei de conversar agora com uma amiga, que estava fazendo a palestra, ela estava dirigindo a palestra, e ela falou que fez uma cirurgia na coluna, e que todo dia agora, quando ela anda da casa para o centro, do centro para casa, ela agradece a Deus porque ela está conseguindo caminhar. Então, na verdade, aquela dor que ela explicou também, o tempo que ela ficou andando de muleta e sentindo dores muito grandes, pensando o que teria feito em encarnações passadas para poder estar merecendo passar por aquela situação, ela agora está se refazendo para a alegria de viver e conviver. Aí o Emmanuel fala, avalie as bênçãos que te marcam os dias, porque a gente só fica olhando para o lado ruim o tempo todo. Eu, por exemplo, eu ainda tenho a bênção de ter uma casa, um lar para poder dormir, enfim. Vamos pensar naquilo que a gente tem ainda hoje e até mesmo nas vitórias íntimas que a gente já conseguiu no campo das nossas próprias experiências. E ele vem falar, se ainda não dispões de segurança para sustentar, acalma, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus vem vindo. E me lembro de uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim, né? Quando a dor está muito grande, a prova está muito dura, isso é um sinal de que ela está terminando. Daqui a pouco a gente vai conseguir superar isso tudo e aquilo vai ficar só na recordação da luta que a gente teve, da dificuldade que a gente teve para poder alcançar o aprendizado. Então, a imagem que vem na cabeça é da alegria de uma pessoa que está numa formatura com o nome sendo pronunciado para ir lá receber o canudo, pousar para as fotos e receber o abraço dos parentes.
está quase chegando. Bota uma coisa na cabeça, né? Deus vem vindo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.